Agora a gente vai falar de um assunto que mexe no bolso de muitos brasileiros e que está ganhando bastante repercussão. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, nesta quarta-feira, manter o ciclo de alta da taxa básica de juros e elevou a Selic para 15% ao ano. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. Ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, a taxa Selic estava em 15,25% ao ano. E com essa alta, muitas dúvidas surgem sobre o impacto dessa decisão no nosso dia a dia e na economia do país como um todo. Para entender melhor esse cenário, a gente vai conversar agora com o Vandenberg Almeida, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará. Seja muito bem-vindo, Vandenberg. Obrigada por aceitar nosso convite, conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante e que principalmente mexe no bolso da maioria das pessoas, não é isso? Bom dia, Carol, e a todos que nos escutam nesse momento. Nós sabemos a importância que tem a Selic, né? Cada vez que existe uma oscilação dessa taxa, ela traz um impacto diferente. E o momento é de incerteza para a economia, somente por conta da questão fiscal que o país está vivendo, a incerteza na economia, isso acabou fazendo com que o próprio Conselho Monetário no Banco Central ele pudesse se reunir mais uma vez e pudesse e elevou essa taxa. Ele traz alguns complicadores, tá? Principalmente em relação quando a gente chega na economia de uma maneira geral. Isso pode fazer com que a nossa economia ela fique estagnada ou fazer com que a nossa economia ela possa recuar, tá? Isso impacta muito diretamente, principalmente o setor produtivo, aquele setor que mais emprega, que vai em busca de investimentos para poder financiar e para gerar o emprego, né? Gerar renda para a população de uma maneira geral. Então, isso traz alguns problemas. Por outro lado, para quem está pensando em investir, já se torna algo, assim, digamos, mais animador, porque títulos atrelados à taxa Selic, como o próprio Tesouro Direto, que você tem títulos, renda fixa, ele se torna mais atrativo. Então, para quem pensa nesse momento em realizar algum tipo de investimento, é favorável devido a essa taxa mais elevada. Então, a gente consegue ter até uma atração maior de capital externo poder entrar no nosso país devido à elevação dessa taxa, mas, por outro lado, o setor produtivo acaba sendo impactado. E a gente também pode perceber, Carol, num momento como esse, que isso mexe também no bolso do consumidor, o consumidor comum, aquele consumidor, família de baixa renda, principalmente. Se você está com essa taxa mais elevada, você acaba, digamos, reduzindo o acesso ao crédito. O crédito se torna mais caro, os bancos se tornam mais burocráticos para poder fornecer esse crédito. Então, você vai ter ali linhas de financiamento, linhas de empréstimos com um valor um pouco mais elevado e as famílias vão acabar reduzindo o seu consumo, porque o crédito mais caro você vai ter uma baixa procura. Por outro lado, isso pode controlar o grande dragão, que é o dragão da inflação. Inflação que hoje, o próprio Boletim Focus do Banco Central já traz que ele vai ultrapassar a meta estipulada pelo próprio banco. Então, algo que prejudique ainda mais o consumidor. E nós sabemos que quando você mexe com orçamento, quando essa inflação corrói o poder de compra da população, isso traz diversos fatores negativos. Então, o impacto para essa elevada taxa Selic, hoje, ela acaba sendo, digamos, trazendo alguns complicadores para o consumidor final e para o setor produtivo, mas para quem está investindo se torna mais atrativo. Vandenberg, falando ainda sobre esse impacto, né? A gente vai conseguir sentir esse aumento, essa alta, os reflexos dessa alta também no cartão de crédito, no cheque especial. A gente vai conseguir sentir em vários setores ou fica mais restrito ali aos empréstimos e financiamentos? Vamos sentir também, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, ela acaba mexendo com diversos financiamentos, diversas taxas. Tá? Então, assim, as próprias instituições financeiras utilizam ela como base para poder elevar a taxa das suas linhas de crédito. Então, o financiamento de veículos se torna mais caro, o financiamento imobiliário acaba tendo uma elevação também, então se torna mais caro e isso prejudica o acesso da população. O cartão de crédito, que hoje é um dos grandes vilões, ele acaba tendo a sua elevação já por conta daquela taxa recorrente, que hoje, quando a gente começa a olhar a taxa de cartão de crédito, ele chega a mais de 4, 5% ao ano. Então, isso compromete, porque pessoas que pensam
somente em quitar essas dívidas através de um empréstimo ou ter um recurso extra ali para poder pagar essa conta, acaba fazendo com que essas dívidas se tornem impagáveis. Então, perceba que é uma taxa que compromete realmente a economia. E é por isso que o risco é muito grande para a gente saber qual o resultado final da economia, do nosso produto interno bruto, do nosso PIB. Podemos ter uma economia estagnada ou, nas piores situações, essa economia ela pode acabar recuando e não pode ter dados tão animadores no final de ano. Para o nosso ouvinte ficar ainda mais por dentro desse assunto, em relação a quando começa já a sentir esses impactos, né? Ontem foi anunciado aí esse aumento, gerou uma repercussão muito grande, muitas pessoas estão falando sobre esse aumento, mas a partir de quando a gente já vai conseguir sentir assim os efeitos dessa alta? Já é para agora? O efeito já é imediato, tá, Carol? O efeito é imediato. Tanto que a política monetária, ela consegue resolver mais facilmente esse dragão da inflação, por isso que ela é uma política mais fácil de ser colocada, ser absorvida pelo mercado. Então, basta que o conselho ele determine a nova taxa e ela já entre em vigor já no dia seguinte. Tá? Então, a gente já vai começar a sentir, a partir da próxima, já na segunda-feira, a gente vai perceber que algumas tabelas elas já irão ser contempladas com essa elevação da taxa, e isso o consumidor sente mais rapidamente. Diferente das questões fiscais. Tá? Quando o governo tenta utilizar uma política fiscal para conter esse dragão, nós temos que esperar o exercício, né? Então, um novo exercício contábil para poder ter um efeito. E aí, a gente fala um pouco também da reforma tributária, que você precisa de uma transição para poder ter aquela, digamos, para as pessoas poderem aprimorarem, para poderem se prepararem para essa nova mudança. Então, perceba, se por um lado eu tenho ali um remédio que vai demorar um tempo para surtir efeito, a política monetária, quando ela é utilizada, ela ocorre de maneira imediata. Então, o consumidor acaba sentindo mais rapidamente esse efeito. Então é bom nossos ouvintes, inclusive, já se prepararem, né? Falando ainda de economia, essa alta, Vandenberg, pode impactar também o emprego? Como é que o governo vai reagir, na verdade, nessas situações? É possível a gente ver impactos relacionados na geração de emprego e renda? Com certeza, Carol. Porque se você está fazendo com que o crédito fique mais caro, você vai mexer com os dois lados da moeda. Tá? O próprio consumidor não vai ter tanto acesso ao crédito, porque ele não vai conseguir pegar novos financiamentos ou novos empréstimos. Então, ele acaba reduzindo o seu consumo. E essa é uma das políticas que são realizadas por essa política monetária para que você possa dificultar o acesso ao crédito. Quando eu elevo essa taxa básica de juros, eu faço com que o crédito fique mais caro. Então, menos pessoas vão acessar esse crédito, o que reduz o consumo. E é por isso que eles elevam, que é para poder tentar fazer com que a inflação ela possa ter uma queda. Então, a demanda por determinados produtos vão começar a cair, porque se eu não tenho tanto crédito circulando no mercado. E isso vai mexer com o setor produtivo, que precisa de crédito para poder investir, que precisa de crédito para poder inovar, precisa de crédito para poder ampliar os seus negócios. Se ele não tem esse crédito suficiente, a taxa está mais cara, ele vai acabar realmente reduzindo os seus investimentos, o que impacta diretamente na geração de emprego, porque você não vai ter recursos suficientes para poder manter aquela força de trabalho. Então, se as pessoas não consomem, se o setor produtivo não consegue investir, você acaba tendo, a população acaba sentindo isso na geração de emprego. Mas é importante, um momento como esse, Carol, o próprio governo procurar entender aonde está seu erro, para poder consertar, para que ele não venha penalizar a população e o setor produtivo. Nós sabemos hoje que o próprio governo ele tem mais gastos, mais despesas do que ele arrecada. Então, devido ao seu alto gasto, ele acaba tendo que utilizar de mecanismos para poder tentar fazer com que a conta bata. E isso gera um desconforto para a população da maneira geral. Então, isso acaba sendo, digamos, um reflexo, e isso leva a essa incerteza da economia, fazendo com que o seu comitê de política monetária se reúna e acabe elevando essa taxa
e isso penaliza a economia do país como um todo. Para a gente encerrar, Vandenberg, o que é que a gente pode esperar então para os próximos meses? A tendência é que a Selic continue subindo, estabilize ou volte a cair? Qual é o cenário que a gente consegue desenhar para os próximos dias? Logo após a elevação da taxa, o próprio Comitê de Política Monetária ele solta uma nota justificando o aumento daquela taxa. E no texto que ele disponibilizou, ele deixa bem claro que foram essas incertezas na economia, a elevação dos gastos e a questão fiscal que o país está vivendo, mas ele deixa claro também que isso é o último aumento. Tá? Ele já deixa claro que não vai ter mais aumentos. O que ele vai procurar fazer nesse momento? Com essa taxa mais elevada de 15%, ele vai procurar saber como é que a economia do país vai se comportar pelos próximos meses, até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Então, há uma expectativa pela manutenção dos 15% na próxima reunião, mas até o final do ano essa taxa deve ter uma queda. Então, podemos fechar o ano aí não tão animador, mas com a taxa ainda, digamos, entre 14% e 14,5% da taxa Selic ao ano. Teremos uma redução, mas não tão significativa devido ao momento que o país está vivendo no seu cenário econômico. A gente conversou agora ao vivo com o Vandenberg, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará. Muito obrigada por participar conosco nesta quinta-feira de feriado, Vandenberg, por explicar um pouco sobre a taxa Selic, até alertar mesmo aos consumidores como isso vai impactar no nosso bolso. A gente te espera em uma próxima. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra poder participar e forte abraço a todos e bom feriado.